e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já reparou como de repente, aquelas pessoas que te ignoravam, agora estão prestando atenção em cada palavra que você diz, como se algo tivesse despertado nelas? Tarde demais, mas ainda em tempo de tentar se aproximar. Que será que mudou? Foi você ou foi o mundo que finalmente percebeu com quem estava lidando? Será que você sempre foi o problema, ou a resposta que eles não estavam preparados para ouvir? O que acontece quando a intuição fortalecida se revela mais certeira do que qualquer lógica? Este vídeo é para quem carrega um propósito maior, vive uma jornada espiritual profunda e sente que chegou a hora de ser visto como escolhido, não como exagerado. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos. E o que vamos te mostrar hoje pode transformar sua visão sobre rejeição, verdade e crescimento espiritual. Se você sente que sua voz carrega mais do que palavras, que ela é ponte entre o invisível e o real, então você precisa ficar até o final. Inscreva-se agora no canal para fortalecer essa comunidade de transformação e superação. Eles diziam que era só coisa da sua cabeça, que você complicava demais. Via coisa onde não tinha, mas no fundo, sabiam, sentiam. Sua intuição fortalecida era um farol incômodo para quem queria se esconder nas sombras. Fingiam não entender, quando na verdade era você que estava à frente demais para ser aceito. Não foi a sua mensagem que os incomodou, foi a coragem de entregá-la, porque a verdade que você carregava batia direto na zona de conforto deles. E quando alguém fala com tanta clareza sobre o que os outros evitam, vira ameaça. Você se tornou uma espécie de espelho espiritual, mostrando rachaduras que eles se esforçaram tanto para ignorar, e isso assusta. Na sua fala havia fé, mas também havia lógica, havia emoção, mas também um senso de propósito maior que poucos conseguiam acompanhar. Eles zombavam em público, mas voltavam para casa com as palavras ecoando no peito. E agora que o tempo passou, eles estão lembrando de cada vírgula. Você não era o exagerado, era o alerta. Você era como um sinal antecipado da tempestade, um daqueles que poucos respeitam, até que os primeiros trovões começam a soar. Agora as máscaras estão caindo e a batalha espiritual que você anunciou está se desenrolando diante dos olhos deles. O que antes era tratado como exagero virou realidade. Voka Naueru apenas chegou cedo. Por isso, essa sessão não é sobre provar que você estava certo. É sobre você entender o quanto estava alinhado espiritualmente. O mundo só está te alcançando agora, e isso é poderoso, porque a sua voz é mais do que som, menos ela é sinal. E eles estão finalmente começando a ouvir. Eles achavam que tinham o controle, que se não te deixassem entrar, você sumiria. Mas o que eles não sabiam é que você não estava tentando entrar, estava construindo algo próprio, em silêncio, com propósito. Enquanto eles mediam poder por status, você investia em crescimento espiritual e resiliência emocional. Enquanto zombavam, você empilhava tijolos invisíveis, feitos de fé, de coragem, de visão. Cada não foi combustível. Cada porta fechada te ensinou a criar sua própria entrada. Você não esperou convite. Você desenhou um novo caminho. Um caminho com valor real, alma, transformação. Agora eles olham para o que você ergueu e sentem o vazio do que não construíram. Percebem que estavam dançando em volta de um palco falso, enquanto você se tornava um arquiteto do invisível. Isso incomoda, porque ver alguém inspirado pelo alto e não por aplausos desmonta os sistemas do ego. Você se afastou e eles chamaram isso de fraqueza, mas na verdade era autoconhecimento, um tempo necessário de introspecção para reunir forças e estruturar a própria base. E agora que a estrutura está sólida, os olhares mudaram. Estão começando a perceber que talvez o erro foi subestimar. Agora é você quem decide quem entra, quem tem acesso. Você não virou a mesa, você a substituiu. E esse é o tipo de poder que não se compra, é revelado. E se você chegou até aqui, e por que sobe, chegou a hora de parar de pedir permissão para ocupar o espaço que nasceu para criar. Eles diziam: você é exagerado, tá vendo coisa onde não tem. E você ouvia tudo em silêncio,
não porque duvidava de si, mas porque sabia que sua intuição estava captando o que os olhos deles não podiam ver. O mundo espiritual falava, e você ouvia, e isso incomodava quem vivia anestesiado. Você sentia as mudanças no ambiente, os desequilíbrios escondidos sob sorrisos, e quando avisava, riam. O problema nunca foi sua leitura. Foi o medo deles de admitir que algo estava errado, mas você persistiu, mesmo em meio às críticas. Você não recuou. Você confiou na sua conexão com algo maior. O que era tratado como loucura, agora está se revelando como sabedoria. O que era taxado como paranoia, se mostra como discernimento espiritual refinado. Porque a profecia verdadeira não precisa de palco. Ela apenas acontece, e quando acontece, desmascara as mentiras com elegância. Agora, aqueles que zombavam estão calados, observando tudo se encaixar. O que antes era invisível, hoje é evidente. E eles lembram das conversas, dos alertas, das palavras que soaram estranhas, mas que agora soam como mapa, como verdade sagrada, como bússola em meio ao caos. Você não buscava atenção, você buscava consciência. E agora ela chegou. Você não estava errado, só estava adiantado. O tempo apenas confirmou aquilo que o Espírito já havia te revelado. E essa revelação é o que te prepara para o que vem a seguir. Eles pensaram que você estava calado porque não tinha forças. Mal sabiam eles que você estava apenas observando, analisando, recolhendo energia. O seu silêncio foi cirúrgico. Foi proteção divina. Enquanto falavam demais, boca ouvia tudo, até o que não foi dito em voz alta. Você sabia que nem toda guerra se vence gritando. Às vezes, é na introspecção que a verdadeira estratégia nasce, e o seu silêncio hoje se revela como uma das suas maiores forças, porque ele não foi ausência, foi presença discreta, mas poderosa. Você estava presente e lúcido. Enquanto eles tentavam manipular a narrativa, você permitia que se revelassem. E agora, sem dizer uma palavra, sua energia fala mais alto que qualquer explicação. Seu silêncio foi uma semente, e agora está colhendo os frutos. Paz, clareza e autoridade que vem de dentro. Os que tentaram te calar agora se calam, não porque foram derrotados por você, mas pela própria consciência. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas você escolheu não reagir. Você escolheu se elevar, porque sabia que o tempo sempre revela o que o ego tenta esconder. Agora, o silêncio virou resposta, e sua quietude virou barulho para quem antes ria. Você não se ausentou, você se resguardou. E esse movimento foi sábio, porque quando tudo desmorona, só permanece em pé quem construiu com base em verdade, e a sua verdade está mais viva do que nunca. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que a mensagem falou direto com a sua alma, considere apoiar nosso trabalho com um valeu. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos que realmente tocam, transformam e fortalecem quem está na caminhada espiritual. É simples. Logo aqui embaixo do vídeo, ao lado do botão de like e compartilhar, você vai encontrar a opção valeu. Clicando ali você faz uma contribuição que mantém esse espaço vivo e ainda tem seu comentário destacado, com prioridade para receber nossa resposta com carinho e atenção. Cada gesto conta, e se essa palavra te fortaleceu hoje, imagina o que ela pode fazer por mais gente amanhã. Gratidão por caminhar com a gente. Em silêncio, algumas pessoas que te apunhalaram agora estão sentindo o peso de algo que elas não conseguem mais ignorar. Culpa espiritual. E não é aquela culpa superficial, passageira. É um incômodo na alma, um mal-estar constante que cresce toda vez que o seu nome aparece em uma conversa, não em tom de escárnio como antes, mas em tom de honra, de admiração. Essas pessoas não estão voltando por amor, estão voltando por medo. Medo do que fizeram, medo de serem lembradas como cúmplices de uma injustiça, medo de que o universo cobre com juros o que elas tentaram esconder com risos. Enquanto você superava em silêncio, elas se afundavam nas próprias escolhas. E agora, buscam sua presença novamente, não como amigos, mas como refúgio. Elas perceberam que se manter do outro lado, do lado da mentira, da falsidade, da negação, é perigoso demais.
especialmente quando a verdade começa a brilhar sem pedir licença. É nesse ponto que entra o verdadeiro discernimento, porque nem todo pedido de paz vem do arrependimento. Às vezes, vem do instinto de autopreservação. Tem gente tentando mudar de lado, não porque acredita na sua luz, mas porque teme o que sua luz pode revelar. E sim, alguns vão até se desculpar, citar versículos, dizer que Deus tocou no coração, mas você vai saber, vai sentir, porque agora com sua intuição fortalecida, você consegue ler o que está por trás do gesto. Eles te enterraram pensando que você não floresceria, mas agora que você está em pé, eles querem dividir a sombra da sua árvore. Não porque te admiram, mas porque não tem mais onde se esconder. E essa é a hora de ser firme, com compaixão sim, mas com clareza espiritual. Porque não se trata de vingança, menos se trata de proteger o que foi construído com dor, fé e silêncio. Eles sabem o que fizeram, e você sabe o que enfrentou para estar aqui hoje. Que sua resiliência emocional continue sendo escudo, e não armadura pesada. Perdoar não é esquecer, é libertar-se da prisão emocional, mas acolher é uma escolha sagrada. E nem todos devem cruzar de volta a ponte que queimaram. Nem todo arrependido está pronto para andar ao lado de alguém que carrega um propósito maior. Enquanto você era julgado por ser diferente, outros estavam discretamente copiando tudo o que você fazia. Eles zombavam da sua linguagem, riam do seu estilo, duvidavam da sua visão, mas observavam e, aos poucos, começaram a usar o que aprenderam com você, só que do jeito deles, sem citar a fonte, sem honrar o processo. Achavam que era só repetir a forma, sem entender a essência. Mas o que você carrega, querido, não se ensina, se vive. A sua energia, sua maneira de ver o mundo, sua espiritualidade aplicada à vida real. Isso não tem manual. É algo que vem de dentro, que nasce da dor, da solidão, da escuta, da oração calada em dias que ninguém viu. Eles até tentaram duplicar seu brilho, mas só conseguiram produzir reflexos opacos, porque você não é moda, você é raiz. É introspecção que virou sabedoria, é propósito que resistiu ao fogo. É agora que começa a ficar interessante, porque as pessoas estão percebendo a diferença entre eco e voz, entre presença e performance, entre quem carrega o dom e quem apenas copia os gestos. O que era estranho ontem, hoje virou tendência, mas só quem enfrentou o deserto de verdade carrega a unção da sobrevivência. E isso não dá para falsificar. Você não precisou roubar ideias. Você precisou sobreviver à rejeição. Enquanto eles estavam tentando ser vistos, você estava tentando não ser destruído. A sua influência veio da dor que ninguém viu, da batalha que você travou em silêncio. Por isso hoje você carrega algo que ninguém consegue reproduzir. Autoridade sem vaidade, espiritualidade sem performance, presença sem artifício. Agora, o cenário muda, porque o mundo está sedento por verdade. E você sempre foi o ponto de origem, o blueprint, o código-fonte de uma nova frequência. Eles tentaram copiar seu estilo, mas não tem suas cicatrizes. E no final, a autenticidade sempre vence, porque a sua verdade tem raízes profundas. E raízes não balançam com o vento. Não era você que incomodava os ambientes, era o que sua presença revelava. Você não entrava com julgamento, não apontava dedo, nem tentava ensinar ninguém. Mas bastava chegar e o ar mudava, silêncios surgiam. Gente que falava demais se calava, porque a sua frequência escancarava o teatro invisível que muitos insistiam em manter. E isso, para quem vive de aparência, é insuportável. Sua espiritualidade viva, mesmo sem palavras, iluminava o que os outros estavam tentando esconder. Você não precisava expor nada, menos apenas estar ali, já era suficiente para que as máscaras começassem a cair. Você era um tipo de espelho espiritual, e nem todo mundo está pronto para ver o próprio reflexo. Então, para se protegerem da própria verdade, preferiram te afastar. Te rotularam como pesado, intenso, difícil, mas no fundo, sabiam. Agora os papéis se inverteram, porque você permanece o mesmo menos, mas os olhos deles, não. Eles estão começando a enxergar
que o desconforto nunca foi você, foi a autenticidade que você carrega. Sua introspecção virou consciência, sua postura firme virou referência. E aquilo que antes era evitado, agora é procurado. Por quê? Porque a sua presença não manipula, ela revela. Você não era o estranho, era o verdadeiro. E quando a verdade entra em cena, os personagens se retiram, uns com raiva, outros com medo, mas quase todos com vergonha, porque perceberam que o seu silêncio gritava mais alto do que os gritos deles. E agora, muitos querem voltar, querem se aproximar, não porque mudaram menos, mas porque sabem que a sua luz é a única que não apagou. Você não precisa provar mais nada, só precisa continuar sendo, porque a sua essência é um convite silencioso à transformação. E quem tiver coragem, vai seguir. Quem ainda estiver preso ao personagem, vai se afastar de novo, mas dessa vez, sem culpar sua luz. Eles já sabem que o problema nunca foi você, foi o que sua presença fez com as mentiras deles. Desde o início, eles viram sua força, sua clareza, sua conexão com algo que não pode ser manipulado. E isso os aterrorizou, porque pessoas que não podem controlar você vão tentar te desacreditar. É mais fácil te chamar de instável, de difícil, de cheio de fases, do que admitir que você carrega um propósito que não se curva ao sistema. Você não cabia nas regras deles. E isso foi ofensivo. Sua liberdade parecia rebeldia. Sua fé parecia ameaça. Seu silêncio parecia arrogância. Mas na verdade era tudo isso. Liberdade, fé, silêncio, em forma de resistência espiritual. Enquanto tentavam te rotular, você seguia. E agora, com o tempo, você não só sobreviveu, você se tornou referência do que é ser guiado de verdade por algo maior. Eles queriam te dominar, não conseguiram. Então, escolheram te ignorar. E quando te ignoraram, pensaram que te apagariam. Mas o que brilha de dentro não depende de holofotes. Você floresceu mesmo sem aplauso. E agora, aqueles que te negaram, Quirum Volter, mas o jogo mudou. Você não está buscando aceitação. Você está oferecendo caminho. O mais irônico é que você nunca quis liderança. Você queria servir, viver com verdade. Mas a vida te posicionou em um lugar onde sua existência se tornou espelho para outros. E os que tentaram te apagar, agora buscam espaço perto de você. Não por admiração, mas porque sentiram o chão tremer e querem estabilidade. Estão com medo de perder o trem da transformação. Agora é você quem dita o ritmo, porque sua jornada espiritual te ensinou o que é valor real e o que é ruído. E você não vai mais se dobrar para caber em espaços que tentaram te moldar com base em medo. Você não é um produto, você é um canal. E quem quiser andar contigo vai ter que deixar o controle no altar. Porque aqui o caminho é guiado pelo Espírito. Não se engane com os sorrisos de quem antes te virou o rosto. Muita gente que agora tenta se aproximar de você não tá vindo por despertar espiritual. Tá vindo por medo. Medo de ficar de fora do que está nascendo. Medo de perder o bonde da transformação que você está conduzindo, sem alarde. Mas, com firmeza, o que move essa volta não é amor nem arrependimento. É autopreservação disfarçada de reconciliação. Eles estão tentando se reescrever em sua história como aliados, quando antes eram personagens do lado oposto. E o mais curioso é que essas pessoas não mudaram tanto quanto fingem. O discurso está mais doce, mas a intenção ainda carrega os rastros da conveniência. Você se tornou uma de respeito, porque agora tudo o que dizia está acontecendo. Porque sua fé deu frutos, sua espiritualidade produziu raízes, e sua intuição, fortalecida, se provou verdadeira. E isso os colocou em alerta. Estão percebendo que continuar distantes de você pode significar a margem de algo muito maior do que pensavam. Por isso é tão importante que você mantenha o discernimento afiado. Nem todo elogio é sincero, nem toda aproximação é cura. Muitos estão tentando se aproximar, não para andar contigo, mas para tirar proveito do que você carrega. O brilho da tua presença agora é luz, para eles, menos. Mas cuidado com as sombras que tentam se esconder nela. A batalha espiritual não termina quando você é reconhecido. Ela apenas muda de forma.
Você precisa entender que a sua proteção divina não é apenas contra ataques diretos. Ela também é contra alianças erradas, contra parcerias camufladas, contra convites que parecem oportunidades, mas são distrações. Lembre-se, nem todo mundo que vem com uma flor nas mãos tem perfume nas intenções. Alguns só estão com medo de afundar com um navio deles, então tentam pular para o seu barco, enquanto você navega rumo ao propósito. Então seja firme, seja justo, mas não seja inocente. Você caminhou até aqui, com clareza, dor e sabedoria. E não é agora que vai se perder em discursos ensaiados. Mantenha a essência. Quem quiser estar com você agora, vai ter que vir com verdade. Shem, máscaras, and Shem, ego. Porque a energia que te trouxe até aqui não pode ser contaminada por conveniências disfarçadas de conversão. Eles te viam como aprendiz, mas era você quem carregava a verdadeira visão. Você não era alguém a caminho de algo, você já estava ancorado em algo que eles ainda não conseguiam acessar. E isso os incomodava. Preferiam te rotular de imaturo do que admitir que você estava enxergando além da superfície. Mas agora que tudo o que você dizia está se cumprindo, o jogo virou. Eles estão bebendo da fonte que antes ignoraram, repetindo suas ideias, citando seus pensamentos, mas sem citar o nome do verdadeiro autor. Você sempre foi o tipo de pessoa que observa mais do que fala, que sente mais do que julga, que percebe as nuances que outros chamam de exagero. E foi exatamente isso que te tornou um mentor invisível de muitos que se diziam seus guias. Você já carregava uma sabedoria ancestral, algo que não se aprende em livros, mas se revela na experiência, no silêncio, na comunhão com o sagrado. E por não terem conseguido controlar isso, te trataram como ingênuo. Agora a ironia é evidente. Os mesmos que te corrigiam com arrogância agora moldam suas falas com base no que você dizia antes. O que era ridicularizado agora é repetido com reverência. Mas você não precisa se gabar, porque quem carrega a verdade não disputa palco, menos apenas ilumina caminhos. E quem é luz, sabe, cedo ou tarde, todos percebem de onde vem o brilho. Mesmo que demore, mesmo que tentem esconder, a fonte nunca mente. Você não precisa cobrar reconhecimento, porque o universo já está fazendo isso por você. As conexões certas estão vindo, as portas estão se abrindo, e até as pedras que te lançaram estão virando alicerces. Porque quem carrega uma missão verdadeira não precisa de validação de mestres temporários. Só precisa continuar ensinando com a própria vida. E é isso que você tem feito. Ensinado em silêncio, com presença, com resiliência, com transformação visível. Agora é a hora de reconhecer a si mesmo, de entender que você sempre foi o professor que o mundo ainda não sabia que precisava. Sua história é aula, sua dor é diploma e sua visão é legado. Você não estava perdido, você estava sendo preparado. E hoje, o que era rascunho virou referência. O que era rejeição virou citação. Porque verdade, ensinada com humildade, sempre volta como sabedoria respeitada. Muitas vezes te chamaram de apressado, fora de hora, exagerado. Disseram que você precisava esperar mais, amadurecer mais, entender melhor o mundo. Mas agora está claro que quem estava fora de sintonia eram eles. Você não era cedo, você estava pontualmente dentro do tempo de Deus. O problema é que o tempo dele é desconfortável para quem vive preso na inércia da própria conveniência. Enquanto eles esperavam condições ideais, você se movia pela fé. Enquanto eles pediam confirmação externa, você já estava obedecendo a instruções internas. O que parecia pressa era, na verdade, alinhamento espiritual. Você não corria, você fluía. E quem vive no fluxo do céu sempre parece estranho para quem está ancorado na lógica da terra. Eles estavam parados no medo, e você, guiado por um propósito maior, seguia em frente sem saber o destino, menos apenas confiando no caminho. Agora as evidências estão gritando. Aquilo que antes era questionado virou referência. Aquele passo precipitado que você deu agora é visto como estratégia de sabedoria. E quem antes dizia isso nunca vai dar certo, Hold pergunta como você soube. Mas você não soube. Você sentiu. Você
discerniu. E mesmo sem mapa, confiou no crescimento espiritual que o Espírito estava construindo dentro de você. Eles chamavam de loucura o que era apenas coragem. E agora que perceberam que ficaram para trás. Tentem Korra. Mas o tempo que você ganhou foi conquistado com renúncia, dor e visão. Você não chegou cedo. Você apenas se recusou a atrasar sua alma para esperar os outros. O chamado chegou e você atendeu. E isso exige força, exige verdade e exige resiliência para suportar a solidão que vem com quem obedece antes dos outros enxergarem. Então, continue caminhando. Você não está na frente por arrogância, está na frente porque disse sim quando os outros ainda estavam tentando calcular riscos. Você não lidera por orgulho. Você lidera porque teve coragem de ir quando tudo ainda era escuro. E agora, enquanto os outros despertam, você já está preparado para recebê-los. Porque quem caminha com o céu sempre chega na hora certa. Por muito tempo você pensou que era alvo de rejeição por ser demais sincero, demais sensível, demais intenso. Mas a verdade é mais profunda. Eles nunca odiaram você. Odiavam o que você os fazia sentir. A sua presença não era o problema. O problema era o espelho que ela representava. Você os fazia confrontar partes de si mesmos que preferiam manter enterradas. E isso é insuportável para quem vive de aparência. Você não precisava dizer nada. Bastava estar. Sua energia carregava uma pureza que expunha as máscaras, uma convicção que anulava desculpas. E isso não se perdoa facilmente num mundo onde quase tudo é teatro. Quando você chegava, eles viam o que poderiam ser, se tivessem coragem. E como não tinham, preferiram atacar, porque é mais fácil destruir o espelho do que encarar o reflexo. Só que agora, o espelho continua de pé, e eles estão cansados de fugir. O que te fez sofrer ontem, hoje, é o que te posiciona, porque o que você despertava era desconforto sagrado, era introspecção forçada, era um chamado mudo para mudar. E agora, enquanto tudo ao redor desaba, a presença que antes causava incômodo virou porto seguro. Eles estão voltando, não porque te amam, mas porque não conseguem mais negar o quanto você era necessário, e talvez o quanto ainda seja. Mas não se deixe enganar. Arrependimento e evolução não são a mesma coisa. Muitos não cresceram, só ficaram sem onde se esconder. E sua missão continua sendo a mesma: permanecer firme, com o coração limpo, com o olhar focado no céu. Você não foi chamado para agradar, você foi chamado para despertar. E isso exige coragem, exige verdade e, acima de tudo, exige amor, sem ingenuidade. Então, quando eles voltarem menos, porque eles voltarão, lembre-se, você não foi a causa da guerra. Foi o clarão que mostrou onde a guerra estava acontecendo. Você não era o inimigo, era o aviso. E agora que o campo está à mostra, muitos vão buscar a sua luz. Não se iluda com os aplausos tardios. Mantenha o foco, porque a sua jornada espiritual ainda está só começando. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, o céu estava te escondendo. Não para te punir menos, mas para te preservar. A solidão que parecia castigo era, na verdade, um refúgio sagrado, um escudo silencioso, para que sua essência não fosse contaminada pelas distrações e corrupções do mundo. Enquanto todos se perdiam na pressa, nas vaidades, nas conexões forçadas, você era mantido à parte, guardado não como quem está atrasado, mas como quem está sendo lapidado para algo maior. A sua separação não foi falta de graça, menos foi excesso de propósito. Havia em você uma frequência muito elevada, muito limpa, para estar misturada com o caos do momento. E por isso, o Espírito te protegeu como se guarda uma semente rara, em terra oculta, até que o solo estivesse pronto para recebê-la. E sim, teve dor, teve silêncio, teve noite escura, mas também teve revelação. Você descobriu, na ausência dos outros, a presença mais real, a divina. Hoje, muitos que estavam rodeados de gente se sentem vazios. Muitos que pareciam populares estão emocionalmente quebrados. E você que ficou sozinho, está de pé, com clareza, com força interior, com uma conexão com Deus que não pode ser comprada. Isso não é coincidência.
Menos é design espiritual. Sua introspecção forçada foi na verdade um jejum de ruído. E agora, você fala com poder porque aprendeu a escutar no silêncio. As pessoas estão começando a perceber que enquanto elas acumulavam seguidores, você acumulava raízes. Que enquanto elas buscavam palco, você buscava direção. A sua jornada espiritual solitária foi a ponte para o seu discernimento afiado. E agora, quando tudo desaba, sua presença se torna refúgio. Não porque você quer brilhar menos, mas porque você permaneceu inteiro, puro, intacto, alinhado com um chamado que o mundo só agora começa a compreender. Por isso, não se envergonhe da sua trajetória. Honre cada momento que passou, isolado, invisível, em silêncio. Foi nesse lugar oculto que o seu crescimento espiritual mais profundo aconteceu. E agora, o mundo que te ignorou começa a sentir sede da tua água. Você foi escondido, não excluído. E hoje, o que te fez parecer diferente está se revelando como o que te torna necessário. Não por quantidade, mas por qualidade espiritual. Agora que tudo veio à tona, a pergunta muda. O que você vai fazer com tudo isso? Porque a verdade que antes era ignorada, agora é procurada. Você é procurado, mas isso não é sobre revanche. É sobre transformação, sobre saber que, mesmo quando tentaram te silenciar, o céu te preservava com um propósito maior. A tua jornada não foi em vão, foi desenho divino. E agora, quem ri é o destino revelando que você estava certo o tempo todo. Talvez ainda existam feridas, memórias que doem quando são tocadas, mas até isso tem sentido. Cada exclusão que você viveu fortaleceu sua resiliência emocional. Cada silêncio forçado te ensinou a confiar na proteção divina. E agora, com clareza e autoridade, você se torna referência para quem ainda está se perdendo na própria escuridão. Eles estão acordando, mas você já está de pé. É você que vai guiar agora. Esse momento não é apenas uma virada de ciclo, é um chamado. Você não passou por tudo isso à toa. Agora que o mundo está começando a enxergar quem você é, não se esconda. Não, recue. Existe uma jornada espiritual coletiva sendo ativada menos, e você faz parte da construção disso. Escolhidos não vivem para si mesmos. Eles abrem caminhos para que outros também descubram sua essência. E o tempo de se calar passou. Se essa mensagem te alcançou de verdade, se ela mexeu com algo aí dentro, fortaleça nossa comunidade. Clique em inscrever-se, ative as notificações, deixe seu like e comenta aqui embaixo como isso tocou você. E se quiser apoiar ainda mais, clica no Beteu. Valeu aqui. Abaixo do vídeo, sua contribuição mantém essa missão viva e ainda destaca seu comentário, para que a gente possa te responder com prioridade. Porque agora é o mundo que está tentando alcançar aquilo que você sempre carregou.